Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E te pedimos, ó Deus, guarda-nos a nossa entrada e a nossa saída. Que nessa noite, Pai, o teu favor esteja sobre a nossa casa. Fala conosco, que dentro do nosso lar haja paz, haja prosperidade, haja riqueza de amor, riqueza de saúde, riqueza de vida. Oro em nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, a toda doença crônica, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. A nossa fé está em Ti, Jesus, e invocamos a Tua presença. Vem sobre nós, que o nosso ambiente seja cheio da glória de Deus. Nós chamamos a presença de Deus, chamamos a presença de Jesus Cristo, e aonde houver trevas, que a luz de Jesus desfaça agora completamente. Meu Deus, nos pega pela mão e nos conduza em todas as coisas. Nos ajude na tomada de decisões. E que todas as coisas, Pai, todas as coisas venham cooperar para o nosso bem. Nós cremos na Tua palavra, que diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Nós amamos a Deus e estamos buscando a Deus. E pedimos a sabedoria divina sobre as nossas vidas. Senhor, e que toda decisão na nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo. Nós queremos o aval de Deus, queremos a direção de Deus, queremos que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Tu és o nosso escudo, nossa fortaleza, Deus forte, em Ti confiamos. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo, todo o plano de acidente, plano de morte, de destruição, tudo aquilo que vem, Senhor, para de alguma maneira prejudicar essa pessoa. Eu oro agora para que esse mal seja cancelado. Senhor, nossa casa está guardada por Ti. Proteja essa família, Pai. Guarda esta casa, e nós oramos pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, leva embora a ansiedade, leva embora a preocupação, leva embora a depressão. Senhor, toque-os com o Teu poder, em nome de Jesus. E declaramos os Salmos 91 sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que o Senhor destrua agora toda maldade contra a tua vida, toda inveja contra ti, que toda injustiça, que tudo aquilo que se levanta contra ti, que por 7 caminhos seja disperso em nome de Jesus Cristo. Assim nós cremos, assim nós declaramos. Uma boa noite a todos
Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor derrame favor sobre ti, que o Senhor te toque de uma maneira especial. Amém? Eu quero compartilhar alguns testemunhos que você vai glorificar a Deus. Veja o que Deus está fazendo. É muito importante. As pessoas às vezes não têm noção do que acontece através das orações. Ontem um casal, quando terminou o culto da igreja, eu fui em direção ao meu carro com a minha família para voltar para casa, e um casal, eles me pediram, sabe, para dar um testemunho. Ele não acreditava e através da vida dela, ela acompanhando as orações já há anos, o Senhor toca na vida dele e ontem ele tomou uma decisão de se batizar nas águas, de se aliançar com Jesus. Eu quero dizer para você que Deus não está fazendo uma obra só na tua vida. Deus está fazendo uma obra também em toda a tua casa. Tudo que nós fazemos aqui é com propósito. E eu creio, Deus está fazendo algo grande, muito maior do que você imagina. Olha esses testemunhos aqui que glorificam o nome de Jesus. Glorificam o nome de Jesus. Deixa eu compartilhar com você, porque temos sido testemunhas da bondade e da fidelidade de Deus. Me chamo Cleide Mara e acompanho as orações há mais de 3 anos. Quero compartilhar um testemunho da fidelidade de Deus. Desde 2018 eu tinha uma causa na justiça e aguardava o desfecho desse processo. Parecia impossível receber esse valor, mas permaneci firme em oração. No dia 9 de julho, para a honra e glória de Deus, a causa foi ganha. Deus é fiel. Miriam da Silva. Acompanho as orações há 5 anos. Participei da campanha Caminho Aberto, apresentando minha vida profissional diante de Deus. E para a glória do Senhor, Deus abriu mais 2 portas de trabalho para mim. Hoje trabalho como diarista, vendo produtos e, acima de tudo, sirvo na obra do Senhor. Também o testemunho da Francineide Carvalho. Me chamo Francineide, acompanho as orações desde 2021. Quero compartilhar mais um testemunho da fidelidade de Deus. Participei da campanha da Carta para Jesus e apresentei diante de Deus um único pedido: ser convocada para o programa Mais Médicos. Humanamente as chances eram mínimas, mas poucos dias depois foi aberta uma 5ª chamada, algo muito raro, e para a glória de Deus fui a única convocada para a cidade que havia escolhido. Comecei a trabalhar como médica e mesmo enfrentando dificuldades no início, permaneci na fé. Deus honrou sua promessa, abriu essa porta e confirmou que tudo acontece no tempo dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. É por isso que eu quero que você compartilhe essa oração. Manda aí para 10 pessoas, manda para amigos, para grupos, manda para parentes, para alguém que o Espírito Santo lembrar você agora durante a oração. E também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Por gentileza, deixa aí o teu like. Isso ajuda muito, gente, para que o YouTube mande o vídeo para outras pessoas. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva assim a palavra perspectiva, porque hoje nós vamos falar sobre perspectiva. Nós estamos num propósito de 21 dias para a mudança de mentalidade, certo? Inclusive, eu confesso para você, estava conversando com a minha esposa, que esse propósito aqui, que a gente está falando muito sobre mudança de mentalidade, está sendo bem desafiador para mim. Por quê? Porque são temas mais preparados, muito preparados, na verdade, muito preparados, e coisas que eu acredito que está mudando drasticamente a vida das pessoas. Porque tem gente que está ouvindo coisa aqui que disse assim para mim que nunca tinha ouvido isso. E um detalhe, tudo fundamentado biblicamente. Toda ministração fundamentada biblicamente. Para você ver como a Bíblia fala de mentalidade, de mudança de mentalidade. E que aquilo que eu falei para vocês que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Se você mudar a sua mentalidade, você avança. Deus abre caminhos que antes estavam fechados. Então tem caminhos que só abrem se você mudar a mentalidade, tá? E hoje nós vamos falar sobre mentalidade com perspectiva fora da curva. O que é mentalidade com perspectiva fora da curva? Bem, eu quero começar com um texto que é Números capítulo 13, verso 30 e 31, que diz assim:
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os 12 espias viram a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas cidades, mas 10 tinham uma perspectiva e 2 tinham outra perspectiva. Eram 12. Para você ver que é uma minoria que consegue ter uma perspectiva fora da curva. Sua perspectiva define o mundo que você experimenta. Então, se você tem uma perspectiva negativa, você vai experimentar o negativo. Você tem uma perspectiva de fé, com visão profética, você vai viver algo positivo, com certeza. 2 pessoas podem viver a mesma situação e enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê impossibilidade, outra vê oportunidade. Uma vê abandono e a outra consegue perceber o processo e o trabalhar de Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia ela nos fala muito sobre a perspectiva fora da curva. A Bíblia nos fala que Josué e Caleb tiveram uma perspectiva fora da curva. Enquanto os 10 espias, eles estavam vendo só os pontos negativos, só os obstáculos, havia 2 que confiavam na promessa de Deus, confiavam na voz de Deus, confiavam na conquista que era possível e não olharam para as dificuldades. Aliás, olharam para as dificuldades, mas não como intransponíveis. Porque nós não podemos negar a realidade, mas não devemos aceitá-la completamente. Devemos entender que tudo é possível que crê, como Jesus disse. Quando Jesus disse que tudo é possível que crê, ele estava querendo desenvolver em nós não só uma fé robusta, mas uma perspectiva fora da curva. E é essa perspectiva que leva pessoas a verem o que outros não veem. Enquanto um diz que é muito difícil começar uma empresa nos dias de hoje, é muito difícil ser bem-sucedido, o mercado está saturado, é a economia, é rumores de guerra. Tem outro que está olhando e está pensando, pode dar certo e pode ser muito lucrativo. Ou seja, a mentalidade fora da curva faz você olhar para as coisas de uma maneira diferente. Enquanto a mentalidade medíocre, escassa, ela, com a perspectiva negativa, ela não vê como transpor, ela não vê como vencer. Então, já desiste na praia, já morre na praia o sonho, já morre na praia o desejo, porque a perspectiva é fraca. O cenário que os espias estavam vivenciando era igual para os 12, mas a perspectiva era diferente de 2. 10 homens disseram, não podemos. Josué e Caleb disseram, vamos subir, porque é promessa do Senhor. Você não reage apenas ao que acontece, você reage à interpretação que faz do que acontece. Ou seja, eu tenho que ter a interpretação certa das coisas. Como que você está interpretando a tua vida? Da maneira que tem que ser, de uma perspectiva fora da curva, ou de uma perspectiva negativa, incrédula, uma perspectiva negativa? Mude sua perspectiva e você vai começar a perceber possibilidades que o medo escondia de você. O medo está escondendo muita coisa de você. O teu ouro está sendo escondido pelo medo.
porque a tua perspectiva está muito fraca. O que distorceu a tua perspectiva? O que tornou a tua perspectiva pequena, minúscula? Nós temos que ter uma perspectiva segundo Deus. Acreditar no que Deus dá, acreditar no que Deus coloca no caminho, acreditar no propósito, no projeto de Deus para a nossa vida. Então, uma visão errada de Deus produz também um relacionamento errado com Deus. É perspectiva. Ou seja, muitas pessoas não estão necessariamente rejeitando Deus. Elas estão rejeitando uma imagem distorcida que construíram sobre ele. Alguns enxergam Deus apenas como juiz, outros como alguém distante, outros acreditam que Deus está constantemente procurando uma oportunidade para puni-los. Mas em João 14:9, olha o que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar o Pai. Está escrito: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: eu vim para ajustar a perspectiva de vocês. Então, sobre conquista, eu tenho que ter uma perspectiva fora da curva. Sobre Deus, eu também tenho que ter uma perspectiva fora da curva. Sabe, fiquei muito triste. Eu trouxe um médico no meu podcast e esse médico disse que até uma certa idade ele não olhava para Deus como pai, como amigo. Ele olhava para Deus como um juiz, como alguém que o punia por qualquer coisa que ele fazia de errado, como um carrasco. Porque seus pais apresentaram essa perspectiva para ele. Mas então, ele cursa a faculdade de medicina, se forma como médico, começa a trabalhar e tem uma experiência com Jesus, mas não um Jesus carrasco, um Jesus amigo. Alguém apresenta para ele um Jesus amigo e ele então se volta para Deus totalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas, elas nos mostram uma situação e a gente enxerga aquela situação pela perspectiva delas e não pela perspectiva real de como Deus quer que a gente veja. Você olha para alguém e você pensa: essa pessoa, ela é perigosa, essa pessoa é uma pessoa ruim, essa pessoa é uma pessoa má, foge dela. Mas se eu olhar com a perspectiva de Deus, eu vou ver que aquela pessoa possui boas conexões. Eu vou ver que aquela pessoa pode me ajudar em áreas da minha vida que eu sou limitado. Eu posso olhar para aquela pessoa como uma conexão divina para que eu realize meus sonhos e meus projetos. Ou seja, para A e B, a perspectiva sobre aquela pessoa é a pior. Agora, se eu começar a olhar com a perspectiva de Deus, que é a perspectiva fora da curva, eu começo a ver vantagens que os outros não veem. E é isso, nós temos que orar e pedir a Deus: Deus, me ajuda a ver as coisas de acordo com a tua perspectiva. E não, sabe, pela minha, porque às vezes até a nossa é limitada. O que os outros nos apresentam é limitado, mas existe um Deus que é ilimitado, que faz você ter uma perspectiva fora da curva. Ou seja, às vezes está todo mundo desistindo de uma coisa, mas você está pensando diferente, você está tendo uma perspectiva diferente porque Deus está lhe mostrando algo diferente. Ou seja, nós só vamos ter uma perspectiva segundo Deus se ela for diferente do negativo, se ela for diferente do mal, se ela for diferente, sabe, de como está o sistema do mundo. Se nós olharmos para o sistema do mundo, está perdido. Tem muita coisa que está fora da ordem e do propósito de Deus. Mas se eu começar a olhar com a perspectiva de Deus, eu posso entender que eu posso fazer a diferença e que pode surgir alguém também para fazer a diferença. Então, Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O apóstolo Paulo estava falando para os romanos e ele estava falando: vocês não são mais escravos, vocês são filhos. A graça alcançou vocês. Você lembra
da parábola dos talentos, em Mateus 25, verso 24 e 25, olha o que está escrito: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Ou seja, na parábola dos talentos, o servo improdutivo, ele tinha uma percepção errada do seu senhor. Então o que ele fez? Por medo, pensando que o seu senhor era duro, ele pegou e enterrou o talento. Ele enterrou, ele não entregou nem para os banqueiros para render juro, porque ele tinha medo de perder. Quantas pessoas que, por terem uma perspectiva de medo, de perda, deixam de investir, deixam de multiplicar seus dons, seus talentos, seu dinheiro. Ou seja, a visão que ele tinha do seu senhor determinou o comportamento dele. Ele pensou errado, sentiu medo e agiu errado. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Por terem uma mentalidade, sabe, que está sempre exposta ao medo, a perspectiva dela se torna uma perspectiva medrosa. Quando sua revelação sobre Deus e sobre o que Deus te mostra muda, sua maneira de se relacionar com Deus e com a vida também muda. Isso que eu estou compartilhando com vocês aqui pode mudar completamente os rumos do teu destino. É por isso que eu gostaria que você meditasse. Se tiver que assistir essa palavra de novo, assiste de novo, ouve 2, 3 vezes, até isso entrar, e comece a orar a partir de hoje. Senhor, eu quero ter uma perspectiva das coisas do jeito certo, da tua maneira. Me ajuda, Espírito Santo. Peça a Deus para mudar a tua perspectiva. Peça a Deus para alinhar a tua perspectiva ao propósito e à vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Também quero falar do meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. Esse livro aqui, falei até na oração da manhã, tem me dado muita alegria. Eu nunca imaginei que as pessoas iriam, sabe, ler esse livro com tanta intensidade e assim, indicar para outras pessoas. Tem muita gente indicando esse livro para outras pessoas, dando de presente. E eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que tem algo aqui de Deus aqui nesse livro que pode te ajudar, que pode te abençoar. Se você quiser adquirir esse livro, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. E se você adquirir mais de um, de repente você quer dar para a tua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá bom? E se você deseja apoiar o nosso canal, desejar gratidão, que Deus possa te recompensar. Nós temos um programa de TV todo sábado às 10 da manhã. Esse programa é mantido por nós e pelos nossos parceiros. E se você puder orar por nós, ore para que nós venhamos continuar firme nesse propósito. Eu quero orar pela tua vida, quero pedir que no final da oração, não agora, mas no final da oração, você compartilhe com 10 pessoas, amém? Mande aí para 10 pessoas. E que você escreva aí nos comentários, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade, as coisas que estão pendentes na tua vida, que você gostaria que se resolvesse isso de uma vez. Vá colocando aqui nos comentários, eu vou orar pela tua vida, amém? E amanhã, 6 horas da manhã, eu convido você a estar conosco na oração. Nós estamos firmes aqui, orando às 6 da manhã, às 18 horas, e tem sido uma bênção. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a com teu poder. Libera do teu favor sobre ela, Pai. Em nome de Jesus, remova, Pai, do caminho dela as dificuldades, os obstáculos, e que ela comece a acreditar, de acordo com uma perspectiva divina, que o Senhor tem mais para ela, e que ela pode viver a promessa, que ela pode realizar o que o Senhor colocou no coração dela. Aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos ver as coisas com outros olhos, que tenhamos a perspectiva certa das coisas, uma perspectiva fora da curva. Amado Espírito Santo,
Abre os ouvidos dos teus filhos para ouvir a tua voz. Cura as feridas do coração, Pai. Liberta essa pessoa de um passado de traumas, de dificuldade, de dor e coloca na vida dela paz, alegria, uma força sobrenatural. Aqueles que estão caídos, levanta com o teu poder, amado Espírito Santo. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com o teu favor. Agora, Jesus, agora, libera do teu favor sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor. Essa é a minha oração, amado Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Me ajuda a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Gratidão também a você que é membro aqui do canal. Que Deus siga te abençoando. Um forte abraço a todos e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.